Eu trouxe para o senhor hoje uma passagem que me chamou muita atenção e que pode dar continuidade exatamente a esse tema que a gente estava falando, né? Que é uma passagem do livro do Evangelho de João, no capítulo 1, do 35 até o 38. João, do 35 até o 38. Primeiro capítulo, né? No João primeiro 1. capítulo. No dia seguinte, estava lá João, outra vez, com 2 dos seus discípulos. E avistando Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? Então essa, para mim, pode parar por aqui. Essa pergunta de Jesus me intriga, né? Por que Jesus faz essa pergunta? Ou seja, o que significa essa pergunta? E eu pensei assim, né? Olhando para a minha própria vida, assim, o que eu procuro, né? Quando eu procuro a Jesus? O que eu estou procurando? Né? Eu levei para esse lado, né? Mas eu queria que o senhor comentasse, né? O que Jesus quis dizer? O que Jesus estava perguntando verdadeiramente para eles, né? Primeiro, quem poderia dar uma resposta completa é o próprio Jesus, né? Mas nós conseguimos, com certeza, também interpretar dentro do contexto dessa passagem, como também num olhar mais abrangente, né? Na fé que ele nos revela, né? O que ele poderia dizer com essas palavras. Mas ainda mais, e eu acredito que realmente é a frase do próprio Jesus, mas entendemos também que São João Evangelista, ele tem um olhar muito particular, muito peculiar, na verdade, à pessoa de Jesus, porque ele sempre traz, além daquilo que é óbvio e meio que aparece de uma maneira imediata quando nos encontramos com os escritos dele, também um segundo fundo, né? Como se fosse uma interpretação mais profunda, né? No primeiro olhar, parece essa pergunta como uma pergunta muito simples, né? Pessoas estão indo atrás de Jesus, Jesus está caminhando num certo local, né? E parece que ele poderia de repente perceber que eles estão ou perdidos ou andando sem nenhum rumo, aí perguntam o que vocês estão procurando, né? Mas aquilo que você falou antes, eu entendo que também existe aqui um questionamento que Jesus, claro, está fazendo para os 2 discípulos, né? Que nós entendemos que seria João Evangelista próprio Ele está falando dele mesmo. E André, né? Mas que também essa pergunta pode ser feita a todos nós, né? O que estão procurando? O que eu estou procurando na minha vida? Em que você está procurando, na verdade, o sentido da sua vida? Né? O que está procurando porque você está precisando? Ninguém procura coisas à toa, não é? Geralmente, né? Sim. Se alguém procura uma coisa porque quer encontrar. E por que quer encontrar? É porque tem algum motivo para o encontrar. Ou seja, encontramos aqui a questão do sentido de certas ações que nós desenvolvemos na nossa vida. Então, resumindo, Jesus está perguntando a todos nós: o que vocês estão procurando na sua vida? Né? O que está faltando na sua vida? Né? Então, esta seria a pergunta que eu acredito que vale a pena destacar neste sentido. Né? O que nós estamos buscando neste mundo, nesta vida? Né? É interessante nos versículos anteriores que os discípulos começaram a seguir Jesus porque ele ouviu falar que ele era o Cordeiro de Deus. É a primeira frase, né? João estava de novo com 2 de seus discípulos e vendo Jesus passar, o próprio João disse: Eis o Cordeiro de Deus, né? João Batista, nesse caso aqui, né? E aí os discípulos, ouvindo isso, eles foram atrás do tal Cordeiro de Deus.
Então, acho que Jesus aqui também estava querendo saber se eles estavam compreendendo o que era seguir o Cordeiro de Deus, porque eles estavam seguindo por esse nome, por essa expressão, por algo diferente. Porque João Batista estava dizendo que o Messias ia chegar, o Messias ia chegar, o Messias ia chegar, e de repente ele presta essa reverência, né, podemos dizer assim, a Jesus Cristo. E aí fica a questão, o que nós, quando Jesus não fala assim, estão me seguindo por quê? Né? Por que vocês estão me seguindo? Eu acho que quando ele fala o que procurar, ele está fazendo uma pergunta mais profunda. Ou seja, tipo assim, vocês já estão me procurando, vocês já estão atrás de mim, mas o que vocês realmente querem? Quem é esse cordeiro que vocês procuram? Quem é esse talvez guia, senhor, né, dirigente, mestre que vocês estão procurando? E aí, na minha concepção, né, já que a pergunta é feita para cada um de nós, eu vejo assim, será que nós estamos procurando o Jesus que realmente vai nos dar a plenitude da vida, né, quando nós entrarmos em comunhão definitiva com Ele, ou apenas estamos seguindo aquele que vai nos alimentar a nossa própria vontade, né? Alimentar nossos próprios anseios, aquilo que a gente acha que precisa. Sim, um questionamento interessante, né? Será vocês procuram realmente o Cordeiro ou alguém que lhe sirva? Porque eu lembro de uma outra passagem também que Jesus multiplica os pães, né? Tem uma parte que ele está multiplicando os pães, aí uma galera ali começa a cultuar porque não iam mais ter necessidade de buscar o que comer, não tem uma questão dessa? Foi, eles queriam fazer rei porque já estava ali, a questão da comida estava resolvida. No dia seguinte, quando eles correram atrás dele, ele questiona eles, por que vocês estão me procurando, né? Porque mais uma vez, ontem vocês comeram um pão e ficaram satisfeitos, né? E ele falou, olha só como é que o Espírito Santo né? Buscar exatamente primeiro alimento que vem do céu, né? Olha a resposta aí, olha a resposta. Né? Não, mas exatamente é essa a questão. Né? Mas o que vocês estão falando realmente tem tudo a ver, porque aquilo que você leu, essa passagem, né, João, né? Você começou com essa frase, no dia seguinte. Sim. No dia seguinte, depois de quê? Exatamente depois de João Batista mais uma vez falar a respeito do Messias. E ele falou, eu não conhecia, mas aquele que me mandou batizar em água me disse, sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho do que ele é o Filho de Deus. Né? Em outros momentos falava sobre Jesus, falava sobre o sentido da vida dele, que está na preparação do caminho pelo qual as pessoas podem se encontrar com o Senhor, ou que o Senhor possa se encontrar com as pessoas. Né? Então, discípulos de João que estavam já seguindo ao próprio João, já estavam buscando uma coisa além daquilo que a pessoa procura quando só segue seus instintos, né? Eles, no momento quando João Batista apresenta Jesus, entendem que, por mais que eles eram discípulos de João, eles, na verdade, não estavam tanto procurando João, eles estavam procurando aquele que possa dar a plena resposta, né, a toda a vida. E João não dava. Ele dava como se fosse uma introdução. Com João, as pessoas davam um passo, podemos dizer assim, para encontrar o pleno sentido da vida. Mas, obviamente, perante Jesus que apareça e João Batista o aponta, né, como Cordeiro de Deus, né? Eles, como se fosse, não tiveram nenhuma dúvida que neste momento precisam seguir
Jesus, né? E até em certo momento no Evangelho nós temos que alguns vão atrás de João Batista e como se fosse denunciam a ele ou avisam a ele, ou aqueles que estavam te procurando agora estão procurando Jesus, né? Pensando que... Ou seja, não ouviram o que João Batista falou, né? Esses aí. Exatamente. Tavam Pensando voando. que ele vai ficar triste porque todos que seguiram João agora estão abandonando para encontrar-se com Jesus e agora seguir Jesus. Não entenderam que, na verdade, todo o sentido da vida de João Batista era exatamente fazer isso com as pessoas, que possam encontrar Jesus. Então, esse aviso que aparentemente deveria trazer tristeza para João Batista, trouxe para ele, eu tenho certeza, uma profunda alegria, uma profunda felicidade, como se fosse... Perdeu seguidores, né? No momento de perder seguidores, ele ficou feliz. Ele ficou feliz porque percebeu. exatamente percebeu. Eles entenderam o que eu quis dizer para eles. Sim. Exatamente. Que depois de mim vem aquele que tem que seguir, alguém que eu não sou digno de desamarrar as sandálias, né? E Jesus está perguntando, vocês compreenderam exatamente o que João Batista... É isso que está falando. Vocês compreenderam quem João estava apontando? Vocês realmente querem me seguir? É mais ou menos isso. O que estás procurando seria seria nesse sentido. Aí eu queria só fazer uma pergunta que talvez incomode, não sei se incômoda. Baseado nisso aqui, Dom Tiago, o senhor poderia nos responder a seguinte pergunta. Existe, já que estamos procurando essa felicidade e esses discípulos estavam procurando, existe felicidade plena sem Jesus, baseado nessa passagem que nós estamos vendo? Eu ainda acrescento essa pergunta. Eu acho que Como a gente pode diferenciar, porque muitas às vezes a gente pode estar... Jesus perguntou, o que vocês estão procurando, né? Aí eles estavam procurando a Jesus, né? Ao Messias, né? Ao Cordeiro de Deus. E muitas vezes, quando a gente faz essa pergunta, né? O que vocês procuram? Eu estou procurando a Deus. Como a gente pode definir, exatamente em cima dessa pergunta do Marcos, assim, quando eu estou procurando realmente a Deus ou quando eu estou me procurando na minha fé? Eu estou buscando por mim mesmo, né? São duas perguntas muito complexas, né? Se a gente quiser aqui responder, não daria realmente tempo, porque nosso programa já está chegando ao final, né? Mas tentando pelo menos dar um passo na direção das respostas, né? Primeiro, que eu quero dizer, né? Que nós somos feitos pelo próprio Deus a nossa imagem e semelhança, ou seja, espiritualmente nós somos maiores do que o nosso corpo físico nos apresenta e comporta. Sim. Podemos dizer que ainda mais. Deus nos fez do modo que Ele mesmo, maior do que o universo, cabe dentro de nós. Porque nós podemos nos encontrar com Deus. Eu posso o receber. Então, pensa como que você é por dentro. Qual é a sua capacidade de acolher as coisas, né? Se dentro de você cabe o próprio Deus. E agora eu digo, o que você quer botar neste lugar que é preparado para acolher Deus, que é maior do que o universo, que possa te preencher? Não existe nada. Não existe nada, porque não existe nada. A não ser o próprio Deus. Porque tudo que existe não é o suficiente. Não é suficiente para te preencher. Por isso, o ser humano, como se fala Santo Agostinho, né? Ele procura o nosso coração, está inquieto até encontrar o Senhor, né? Então ele quer dizer, ok, eu posso procurar muitas coisas, sempre vou me decepcionar, porque unicamente o próprio Deus é que é capaz de me preencher, né? Amém. Grande abraço a todos vocês, queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Catedral. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.